falando aqui com o Carlos Alexandre, nada de doutora, né? Eu quero dizer que estou feliz por estar aqui nessa reunião, revendo aí vários conhecidos, amigos, né? Que participam aí dessa luta, né, desse trabalho do CODEMA há tanto tempo. Eu estou na Gencamp como diretora executiva e aqui hoje nessa reunião eu estou com a Esther, outra Esther, minha xará, que trabalha conosco lá e vai trabalhar nessa área do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Eu falei para o Carlos Alexandre que nós estamos num processo muito inicial, né? E então eu acredito que hoje é uma primeira fala, bem simples ainda, mais de abertura, mas estou achando muito bom estar aqui para deixar aqui registrada a nossa intenção, né, de participação conjunta nesse trabalho que vai se iniciar, que está se iniciando na região de Campinas, né? Então, a nossa fala é sobre o Estatuto da Metrópole, que eu acredito que todos já conheçam, ou já ouviram falar, né? É uma lei que foi aprovada pela Presidência da República no dia 12 de janeiro desse ano, Lei 13.089, né, que é sobre o Estatuto da Metrópole. O que o Estatuto prevê, né? O Estatuto prevê várias questões, ele prevê uma governança metropolitana interfederativa, né? Mas ele prevê que seja realizado, que seja executado um plano, que seja realizado, né, montado um plano de desenvolvimento urbano integrado, que se fala PDUI, né, nas regiões metropolitanas, para que as regiões passam a ter uma gestão plena e passam a participar, então, de todo o trabalho que vai ser desenvolvido, dos recursos que o país, ou que o Ministério vai dispor para essas regiões. É obrigação, então, dentro de 3 anos, de ser executado esse plano. Que não são mais 3 anos, porque nós já estamos em outubro, né? Então, em janeiro, que foi aprovado, então, a contar de janeiro, 3 anos, certo? Então, é um plano que tem que ser executado na região com a participação dos municípios, mas com a participação das organizações, com a participação da sociedade civil. Ele tem que ser. E depois ele tem que ser encaminhado à Assembleia Legislativa para aprovação da Assembleia. Em 3 anos ele tem que estar aprovado também na Assembleia. E outra coisa, eles têm a obrigação que ele seja integrado aos planos diretores dos municípios, certo? Então, é um plano de desenvolvimento regional que tem que estar integrado com todos os planos dos municípios, com os planos diretores, que tem que ter a participação da sociedade. E se isso não aconteça, pode existir improbidade administrativa, tanto para o governador como para os prefeitos, certo? Então, é uma obrigação, isso foi muitos anos discutido lá no Ministério da Cidade, certo? Foi aprovado, esse estatuto está sendo discutido no país todo, né? E aqui na região, como nós estamos lá na Gencamp, nós temos um Conselho de Desenvolvimento da região, né, que é formado pelos 20 prefeitos e mais 20 membros do Estado, no qual o presidente hoje é o prefeito de Campinas, né? A cada ano renova, em fevereiro, certo? Eleito um novo presidente. Então, nós já levamos isso ao Conselho, os prefeitos já tomaram ciência dessa necessidade, já escolheram um grupo de trabalho para
pensar primeiro no plano e ficou decidido de formar uma Câmara temática para esse plano e é para essa Câmara trabalhar primeiro no termo de referência. Então a ideia é primeiro fazer um termo de referência com todos os municípios participando e depois contratar a execução, a elaboração do projeto, do plano maior, que aí se pensa em estar envolvendo, por exemplo, as universidades, porque a nossa região, né, tem aí importantes universidades que poderiam estar participando e trazer o plano à discussão na sociedade civil. Para mim está sendo bom o primeiro contato com o Condema para já mostrar a vocês que vai existir toda essa discussão, né? E que a gente gostaria da participação do Condema junto. A GENCAMP, ela também vai criar agora, junto nessa discussão do plano, o seu conselho consultivo. Nós ainda não temos na região. Nós temos o Conselho de Desenvolvimento, que é formado pelos prefeitos e os membros do Estado. Mas existe dentro da lei a proposta de formar um conselho consultivo. E lá no início da GENCAMP, eles tentaram fazer o primeiro, mas não revigorou, não foi à frente. Então, a gente pensa agora, né, nós estamos nos organizando para mobilizar a região para formar esse conselho consultivo. Esse conselho seria constituído, então, das diferentes organizações, entidades da sociedade civil, para estar também dando ideias para a região. Primeira atitude, então, seria a montagem desse termo de referência. Tá? E, em seguida, passar a discussão com a sociedade e fazer todo durante esses 2 anos, então, vamos dizer assim, a elaboração desse plano. Eu não sei, vocês já conhecem a lei ou ainda não leram do Estatuto da Metrópole? Você já, acho que, ou pelo menos ouviram falar, né? A ideia é ainda a gente fazer um seminário primeiro, grande, trazer alguém do Ministério, sabe? Para fazer um seminário para lançar a ideia para a sociedade primeiro. Então a gente quer fazer isso ainda esse ano, certo? E a partir daí, então, partir para todas as tarefas, né? E aqui o importante, então, é essa compartilhação com os planos diretores, né, de cada um. E aí eles mostram aqui a necessidade de contemplar alguns itens, né? E dentre eles está o meio ambiente, lógico, né? A questão hídrica, certo? Os principais itens aí do planejamento urbano, certo? Em linhas gerais, é este o Estatuto da Metrópole, é essa a discussão. São Paulo já começou, já fez o seu termo de referência, já dividiu a cidade em 5 regiões, então a região metropolitana de São Paulo se dividiu em 5 regiões e estão já discutindo o plano, tá? Com as diferentes regiões. E eu já acompanhei até pelo jornal, e isso eu não conversei, porque quem está acompanhando esse trabalho lá é em Plaza. Eu ainda não conversei de perto com eles, mas tem algumas entidades, como o CREA, CAL, né? CAL, não é? Isso, CAL, que já se manifestou. Outro dia fizeram uma grande reunião até, sabe? Convidaram para estar discutindo alguma coisa que eles gostariam de estar participando lá do plano. Aqui na região, quando nós fizemos uma agenda metropolitana, nós dividimos a região em 4 setores. Vamos falar assim, o grupo de municípios ali para o lado de Americana, né? Santa Bárbara e tal, depois aqui em Indaiatuba, depois aqui em Jaguariúna, Pedreira, certo? E Engenheiro Coelho e Holambra e tal. Agora, nós estamos começando a ver como a gente também dividir nesses 4 setores e talvez até vamos conversar aqui com Campinas, com o planejamento, com o pessoal da prefeitura,
uma forma de Campinas estar em todos os grupos, certo? Uma vez que ela é uma cidade que bem diferenciada das outras em termos de tamanho, certo? De ocupação e tudo isso, para que a gente possa, na elaboração do plano, também ouvir região por região para ver se aproximamos mais, certo? Da sociedade. Uma forma de ter um acesso mais próximo, né? E dividir em setores, poder estar participando. Então, em linha geral é isso aí. Nós temos que aprovar nesses 2 anos e pouco, certo? Temos que fazer esse plano. É uma tarefa nossa aí, grande, e que a gente quer dividir com vocês, queremos vocês juntos e estarem conosco, tá? Se quiserem perguntar alguma coisa. Boa tarde, Vilela, conselheiro. Eu esperava, na sua fala, conhecer as principais diretrizes da lei, então do estatuto. Para quê? Para, se a Gincamp já tem o agente ajudar a gente a pensar, quais são os principais desafios para a metrópole? Eu senti falta na sua fala, gostaria que você aprofundasse mais. O que o estatuto estabelece como requisitos? Para onde aponta? Os ganhos, benefícios para a cidade? Para a gente identificar para onde temos que ir, quais os principais desafios. E, segunda questão, por que interessa esse conselho, no caso, questões ambientais e de sustentabilidade, o que o Estatuto traz e como que a gente pode contribuir para isso. Obrigado. Tudo bem, Vidal. Eu tinha dito assim, é um primeiro contato, né? Eu acho não tinha me organizado nesse sentido, mas, por exemplo, esse PDUI, esse Plano de Desenvolvimento Integrado, ele, como conteúdo mínimo, ele propõe diretrizes para as funções públicas de interesse comum, incluindo projetos estratégicos e ações prioritárias para investimentos, um macrozoneamento da unidade territorial urbana, as diretrizes quanto à articulação dos municípios no parcelamento, uso e ocupação de solo urbano, as diretrizes quanto à articulação intersetorial das políticas públicas afetas à unidade territorial urbana, a delimitação das áreas com restrições à urbanização visando a proteção do patrimônio ambiental ou cultural, bem como as áreas sujeitas a controle especial pelo risco de desastres naturais se existirem, e o sistema de acompanhamento e controle de suas disposições. E, como resultado assim esperado, se espera uma definição de agenda de atuação conjunta entre os diferentes atores da região metropolitana, no desenvolvimento regional, estabelecer um instrumento de pactuação de consensos políticos sobre prioridades de desenvolvimento regional, base de formulação políticas públicas para a região, diretrizes e instrumentos para o desenvolvimento urbano integrado, prioridades para alocação e aplicação de recursos e propostas de mecanismos de financiamento de projetos. Agora, dizer para vocês assim, os grandes desafios, isso a gente ainda teria, eu acho que a própria lei já mostra também alguns desafios, mas o desafio da região são coisas que a própria discussão vai trazer, né, para a gente, sabe, definir. Sim. Depois eu vou compartilhar a lei com vocês. A lei ela já traz as diretrizes bem específicas, tá? No capítulo 3º, o artigo 6º. Então ela tem lá o 7º item dela, a busca do desenvolvimento sustentável. No artigo 9º do capítulo 4º, ainda instrumentos de desenvolvimento urbano integrado, ele ainda traz a compensação por serviços ambientais e outros serviços prestados pelo município à unidade territorial urbana, conforme inciso do caput. Então,
há como a gente destrinchar isso, etc. Mas eu vou compartilhar a lei com os senhores também depois, até para que a gente tenha um grupo de trabalho no conselho e a gente, assim, aproveitando, professor Esther, na reunião do Conselho de Desenvolvimento Urbano da região metropolitana, eu fiz um encaminhamento à professora Esther, ela fez um encaminhamento na pauta da reunião, que ela faz na Secretaria Executiva, e nós criamos, foi votado e apreciado pelos membros, prefeitos e aprovado, a criação de um comitê intermunicipal de conselhos de meio ambiente. A estrutura, em virtude inclusive desse plano aqui, esse comitê ele é um apêndice colaborativo, de colaboração, que vai trabalhar dentro da Câmara Técnica de Meio Ambiente, que é formada pelos secretários, diretores ou coordenadores de meio ambiente de cada município, né? Então, esse grupo de trabalho que está sendo formado para desenvolvimento do termo de referência, né, ele já vai convocar a Câmara Técnica e, consequentemente, em virtude do que foi aprovado, os conselhos serão convidados a estarem presentes. A ideia, no primeiro momento, participamos da reunião da Câmara Técnica, ouvimos o debate dos secretariados, se consultados, nos manifestamos lá no momento, mas a ideia é trazer as propostas para os conselhos de cada município. Os conselhos deliberam, aqueles que são deliberativos, os outros trazem atitude de sugestão, encaminham isso para o comitê de conselho interconselhos. Esse comitê interconselhos formaliza um documento para que a Câmara Técnica transforme isso também em política e integre, né, essas expectativas dentro da estratégia de política pública que o plano deve trazê-lo. A gente tem um momento que eu acho oportuno, nós estamos aí em uma discussão do plano de diretores da maioria dos municípios. Os municípios vão estruturar uma situação, mas vão depender nas operações consorciadas, nas áreas de conurbação, de uma integração. E esse plano de desenvolvimento urbano integrado, ele também vai permitir ferramentas para se institucionalizar, com base legal, inclusive, essas ações de operação consorciadas, que anteriormente, como é que funcionaria? Cada município, quando está aprovando o seu plano diretor, tem que criar uma lei específica e um instrumento específico na lei urbanística dele, no plano diretor dele, aonde há conurbação com outros municípios. Isso sempre é um complicador, acaba ficando esses hiatos nos planos diretores, porque não dá tempo, os municípios acabam não conversando. Esse plano estratégico é muito importante nesse sentido. Obrigada, Carlos. Vilela, desculpe, eu não tinha vindo mesmo para assim, destrinchar a lei, certo? Achei até que vocês podiam já ter algum conhecimento. Eu trouxe algumas cópias aqui, mas essa questão do meio ambiente, que o Carlos Alexandre até foi convidado, conversou com os prefeitos, no sentido até de uma motivação dessa questão dos conselhos, certo? A ideia é que cada ação que a gente possa fazer de forma integrada na região é importante em todas as áreas, certo? E o PDUI, ele vem exatamente para isso, para que cada movimento possa ter a sua participação, cada área, né, participar efetivamente do plano. E a questão do meio ambiente é uma área que nós temos uma Câmara Técnica, certo, de meio ambiente, que na AGECAMP ela funciona através das suas câmaras, né? Câmaras técnicas, tem a de meio ambiente, de educação, saúde, certo? Então, recentemente, essa de meio ambiente ficou um tempo sem funcionar, agora ela voltou a funcionar, certo? E com certeza vai ser uma das mais importantes agora. Você sabe que as prefeituras têm dificuldade de mandar as pessoas a participarem, né? Nas reuniões. Infelizmente tem, esse ano foi um ano difícil aí, até de participação, mas agora ela foi retomada, certo? Tem algumas câmaras que têm uma participação mais efetiva, você não tenha dúvida, né? Mas isso depende muito dos temas. Por exemplo, a questão de saúde, a nossa Câmara lá de Saúde conseguiu aí um financiamento
né, através de um projeto que foi apresentado pela Câmara, e um financiamento do BID, certo? Nós estamos com uma verba significativa para a melhoria da saúde na região, certo? Então isso depende bastante, mas nós esperamos agora que a Câmara de Meio Ambiente, de Planejamento Urbano, e foi criada essa Câmara especial para o PDUI também, certo? Que a Meio Ambiente vai se unir a ela, tá? Não entendo mais. Tem, por favor, ali. Aí está chegando lá uma coisa legal de São Paulo, é que está se criando a proposta de haver eleições para os subprefeitos lá em função dessa estruturação. E isso é muito importante, né? Fora